ele chamou a igreja de carta escrita. E Paulo escreveu 14 cartas que nós chamamos de epístolas. Ele escreveu 14, e nessa aqui ele disse que a igreja é a carta de Cristo. E quando no tempo antigo, e nós, os mais antigos aqui, participamos disso, antes mesmo de haver esse avanço de comunicação, tinha carta enviadas pelo correio. A única maneira de você ficar sabendo de uma notícia, principalmente as pessoas que viviam mais afastadas, viviam no interior, que tinha muita dificuldade para telefone, que o máximo que tinha lá era o telégrafo. Então se escrevia carta, e o correio entregava para as pessoas. E ao ler a carta, eles sabiam como estava lá o seu parente, como estava o seu amigo, porque a vida dele, as coisas que estavam acontecendo com ele, estava tudo impresso naquela carta. Eu creio que uma grande parte aqui lembra das antigas cartas, quando era só correio, e depois isso, lógico que acabou tudo isso. Mas quando fala de carta, a carta está expressando, contando a sua vida. E você escreve uma carta para uma pessoa querida, para uma pessoa íntima, né? Então, você não escreve uma carta para uma pessoa estranha. E Paulo falou sobre isso. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Nosso Deus, nós nos encontramos em sua presença, e acredito que isto é a maior das vitórias de um mortal, é poder estar em sua presença, é poder encontrar o lugar de adoração, é encontrar o lugar aonde o Senhor está. E Senhor, nós agradecemos de todo o nosso coração por ter nos escolhidos, por ter nos elegidos, por ter nos predestinados para ser aqui na terra os seus embaixadores, ser uma carta que as pessoas podem ler e encontrar esse personagem tão desconhecido, tão estranho para o mundo, o Senhor Jesus Cristo. Que nós, Senhor, com o nosso testemunho, a nossa vida consagrada, a nossa vida dedicada ao Senhor, nós possamos apresentar a Jesus Cristo em todos os momentos da nossa vida, em manifestar Jesus Cristo em tudo que nós fazemos. As pessoas com quem nós relacionamos, elas têm que saber que nós somos pessoas diferentes, precisamos e temos que ser diferentes, porque nós não somos do mundo,
Não nascemos para servir o mundo. Não nascemos para viver nesta carne e apenas morrer e ir para a condenação. Nós nascemos para uma causa, para um propósito. Enquanto nós estamos aqui, nós somos suas testemunhas, nós somos seus representantes. E, Senhor, mas sabemos que estamos indo para casa. Nossa casa não é aqui, isso foi chamado de lugar para peregrinos, lugar de forasteiros. Isso quem diz é aquele que tem uma pátria, que tem uma casa, que tem uma terra do outro lado, quando diz, sou peregrino, sou forasteiro aqui, não tenho um lugar aqui para descansar, reclinar minha cabeça. Há uma casa que me espera do outro lado. Assim nós confessamos que somos estrangeiros neste lugar. Por isso não entendemos a língua do mundo, porque nós falamos uma outra língua desconhecida para o mundo. Por isso o mundo também não conhece a nossa língua. Ó meu Deus, que nesta noite a sua palavra possa ajudar os meus irmãos, ajudar esses que estão conosco nesta hora, adorando neste lugar. Meu Deus, os que estão presentes aqui também, nós não estamos aqui para satisfazer um desejo religioso que está dentro de nós, mas estamos aqui para adorá-lo. E o Senhor nos ensinou pelo seu profeta, Deus tem um lugar que Ele encontra com o adorador. Este lugar é onde Ele pôs o seu nome, e Deus pôs o seu nome no Senhor Jesus Cristo. Nós nos encontramos exatamente aqui, neste lugar de adoração. Se Ele tem colocado o nome de Jesus Cristo em nós, pelo batismo do Espírito Santo, então é certo que nós encontramos este lugar que o mundo não conhece e que jamais as religiões irão entender. Somente um eleito sabe aonde ele está e quem ele está adorando, porque ele pôs o seu nome aonde ele encontra para ser adorado. Senhor, ajuda-nos nesta noite então. Pedimos com perdão dos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu quero ler aqui uma afirmação de Paulo, na mensagem de Cristo é o mistério de Deus revelado. Quero ler. Ele disse, a vida de Cristo na igreja escreve outro livro de Atos. A vida de Cristo na igreja escreve outro livro de Atos. Deixa o Espírito Santo abrir isso em nosso coração nesta noite. Sabe, o profeta foi tão cuidadoso para nos instruir, e o irmão Branham, ele sabia com quem falava, ele sabia quem ele estava ouvindo também. Dizer uma coisa para esta igreja que está me ouvindo, se você não discernir, nós falamos porque nós ocupamos neste lugar, nós trabalhamos, nós temos conexão com muitas pessoas de todas as camadas, todos nós aqui temos. Mas você fala a título de negócio, a título de assuntos seculares. Isso não te compromete jamais. O que comprometeria é você ficar no meio das pessoas
que não tem Deus e que fala o que vem na telha, e você ser participante disto. Isso é sentar-se à roda dos escarnecedores, tanto o ímpio como o religioso. Agora, lógico que você não vai ouvir, porque você não vai estar reunido com esse tipo de gente. Você pode ouvir de uma maneira involuntária, passando na rua, passando na porta de um estabelecimento, até uma música que está tocando e você, é inevitável que você não escute, e você ouvir muitas coisas que são tão desagradáveis e pecaminosas, mas você não está envolvido com aquilo, não tem nada a ver com aquilo, aquilo é problema deles, entendeu? Agora, quando nós damos asa para a imaginação, e quando nós entramos nisto, eu creio que não tem ninguém aqui que tenha esse espírito, né? Então, aí nós estamos sujeitos a participar de conversas que são pecaminosas e nós iremos responder por isto. Agora, se o Espírito do Senhor está naquele homem, naquela mulher, eles não param perto desse tipo de gente, a não ser por estar no seu trabalho, no seu dever e voluntário você escuta. Mas quando estamos ouvindo aquilo que foge das Escrituras entre irmãos e que foge do contexto da vida cristã, é melhor a gente então, deixar de ouvir. Deixar de ouvir, porque não vai nos ajudar. Não vai nos ajudar. Porque conversa, história, não acerta a vida de ninguém. Não resolve o problema de ninguém. Todas as soluções que tivemos, e mudança e transformação que tivemos, foi através da palavra e através de oração. Não através de informações aleatórias. Por isso Paulo disse, e se a vida de Cristo, alguma vez produzir um outro corpo de crentes, ela dará o fruto que a primeira deu. Eles escreverão um livro de Atos atrás disto, porque ela será a mesma vida. Vê o que quero dizer. Você simplesmente não pode fugir disto. É a vida de Cristo em você, que foi injetada em você pelo próprio Espírito Santo, vivendo sua vida através de você. Ele disse, cegos, guias de cegos. Deus retém esta chave. Somente nenhum teólogo pode lhe dizer, isto não é conhecido, está escondido deles. Eles nada sabem sobre ela. Aí está o que Paulo está dizendo. Essa igreja aqui, de hoje, ela, se tivesse um escriba, um escritor, o que ele está escrevendo dos atos dessa igreja, repetiria novamente o livro de Atos dos Apóstolos. Escrever os meus atos, os seus atos, os atos dessa igreja em si, da igreja. Escrever o que ela faz, a atitude dela, o que acontece com ela, como ela age, como ela vive, como ela adora. Se escrever tudo isto, vai conferir exatamente com o livro de Atos.
Essa é a igreja que vai no rapto. Essa é a igreja que estará naquela manhã de ressurreição. É isso que ele está falando aqui, esse é o parágrafo 300. É isso que ele está falando aqui. Ele diz: e se você diz, ele tem sido revelado a mim. Esse é o parágrafo 298. Eu vou deixar de dar parágrafo na igreja, sabe o que acontece? Tem pessoa que tem uma cabeça muito ruim para interpretar parágrafo. É melhor eu pregar o sermão, porque eu vou anotar o parágrafo que o pastor falou, depois ele vai ler e interpreta tudo o contrário. Poxa, se você diz, ele tem sido revelado a mim, então a vida que Cristo produziu aqui na Bíblia, essa mesma vida está nele, não produz a si mesma em você. Então você tem obtido a revelação errada. Deixa eu voltar ao texto, olha. Se você diz, ele tem sido revelado a mim, então a vida que Cristo produziu aqui na Bíblia, essa mesma vida que está nele, não produz a si mesma em você, então você tem obtido a revelação errada. Está entendido o texto? Você entendeu o texto aí, Policarpo? Entendeu o texto? Não entendeu? Eu vou ler de novo. É fundamental entender isso. É porque aqui não tem vírgula, mas eu vou pôr uma vírgula por minha conta aqui. Aqui diz assim: se você diz, tá? Se você diz, ele tem sido revelado a mim. Eu digo, Jesus foi revelado a mim. Então a vida que Cristo produziu aqui na Bíblia, essa mesma vida que está nele, em Cristo, essa mesma vida que está em Cristo, não produz a si mesma em você, e não produz essa mesma vida em você, então você tem obtido a revelação errada. Está mais claro do que claro, né? Se eu inserisse a vida de uma abóbora moranga na vida de uma pereira, ela daria abóbora moranga. Pelos seus frutos os conhecereis. Extraímos, ou seja, é exatíssimo. E se o primeiro que você produzisse uma árvore, ela produzisse um cacho de uvas. O primeiro broto que ela produzisse, trouxe uvas. O seguinte broto trouxesse limões, e o seguinte trouxesse peras, e o seguinte trouxesse maçãs. Há algum tipo de negócio enxertado ali dentro, que está dando a sua própria vida. Cada denominação dará a vida de si mesma. Porém, se essa vinha original alguma vez produzir um outro broto, ela dará uvas como ela fez na primeira. É importante dizer uma coisa aqui, que se você pegar, digamos, um pé de trigo, todo pé é trigo, a raiz é trigo, o talo é trigo, a flor é trigo, a borla é trigo. Mas façamos a seguinte pergunta: você vai usar o talo, a raiz, as folhas, o galho, a flor, a borla? O que você vai usar? A casca? O que vai ser aproveitado aí? Só a semente. Essa é a noiva.
A vida saiu lá do cenáculo alto, quando a igreja recebeu o Espírito Santo, e ela fez esta trajetória, quando a Bíblia diz, como o relâmpago, alumia do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. A mesma luz do Ocidente, do Oriente, hoje brilha no Ocidente. O Oriente é todos os países que estão do outro lado. Então, tem Oriente e Ocidente. Oriente é onde está Jerusalém. Oriente é onde a igreja começou. E a igreja fez uma trajetória. A igreja saiu, atravessou 1000 anos de trevas. A igreja entrou na Alemanha, pela Inglaterra, sai da Inglaterra, vem para a América, e chega na América, ela faz a última jornada, é no Monte Pôr do Sol, onde Cristo apareceu. Lá é o pôr do sol. Por isso que a mensagem do irmão Branham é a mensagem do pôr do sol. Se o sol se pôs, só tem escuridão. Se o sol se pôs, não tem mais luz. E você só está aguardando por uma nova aurora, um novo dia. Uma aurora vai romper. Então, se o sol se pôs, nós entramos num período de trevas, num período de escuridão. E nunca o mundo caiu numa escuridão tão grande, depois que os selos foram abertos e a palavra foi rejeitada. Então significa que tudo morreu, tudo que passou está morto. Você não pode trazer o Lutero, o Wesley, Pentecostes de volta, que está tudo acabado, morreu. A vida chegou no seu último estágio, e quando chega no último estágio, ela está na semente, e a semente é Cristo. A semente é perfeita, não tem mais nada, não tem talo, não tem mais nada. É a semente, e a vida está na semente, e essa semente é Cristo. Essa vida é a vida de Cristo, e a vida de Cristo manifesta hoje em um povo. É por isso que tem que manifestar os incrédulos. É por isso que tem que manifestar os espíritos. Houve um plantio, preste atenção, houve um plantio desde lá da primeira era da igreja, que era a era de Éfeso. Houve um plantio, em 2000 anos, lá tinha o povo, tinha uma associação lá de ministros, que foi chamada de Nicolaítas, que depois o Espírito Santo do púlpito e tomou o lugar do Espírito Santo, e depois veio as obras de Balaão, que eles faziam a obra por dinheiro, e por fama, e depois veio o movimento jezabelita, que a igreja se mundanizou. Então foi plantada uma semente ao longo de 2000 anos, agora todas as sementes brotaram. É por isso que há tanta perversão, é por isso que só faz as coisas com interesse, é por isso que estão vendendo a palavra. Tem uma pregadora, que não vou falar o nome dela aqui, que cobra 20 mil reais para pregar uma mensagem. Não é verdade? Não, é só acessar aí o YouTube que você vai encontrar. Para você ter uma ideia. Antigamente, no meu tempo, os cantores iam nas igrejas e eles cantavam e vendiam seus discos. Depois passou a vender CDs, quando passou para CD, não é isso? Mas hoje isso acabou, não tem mais isso. Hoje eles cobram para ir cantar. O cantor, isso vem de longos anos, lá de Luiz de Carvalho, lá dos cantores antigos. Mas eu nunca vi falar cobrar para pregar. Isso é um absurdo. E é isso que está acontecendo. Está assim deles aí. Falei com um assembleano hoje, um assembleano meio desviado. Ele estava contando as histórias para mim. Então, quer dizer para você, mas tem que chegar a esta é a semente. Entendeu? Esse é o momento. Todas as sementes brotaram.
Quando apareceu Moisés, aparece os magos de Faraó. E foram imitadores de Moisés muito próximo. E eles fizeram o que Moisés fez. Agora, chegou no nosso tempo, quer dizer que só teve Janes e Jambres no dia de Faraó, teve Janes e Jambres no dia de Paulo, ou não está aqui agora? Está agora aqui. E você não tem como convencê-los que eles estão errados, porque é a natureza da semente. Você não vai mudar a natureza da semente. A semente você pode enfiar fogo, queimar ela, por aí afora, mas mudar a natureza da semente você não muda. Por isso você não pode insuflar nada que é contrário à palavra num eleito. Por isso que o Senhor Jesus disse: se possível fora, até os escolhidos seriam enganados, até os eleitos seriam enganados, se fosse possível. Mas eu dizer uma coisa para vocês, aquela história, a igreja, a noiva é pequena. Vocês, meus amados, perdoe a minha maneira talvez um tanto tosca de falar, mas esses esquentadores de banco que vêm cada 15 dias na igreja, estão brincando, né? Estão brincando de arrebatamento, estão brincando de crente, estão brincando de crente da mensagem ainda, né? Esquentadores de banco, né? Que vêm só no culto de ceia, que vêm cada 15 dias, tá? Não é assim, o momento não é para isso, nós não estamos com brincadeira, o diabo não está brincando, o diabo é velho guerreiro, ele começou lá no céu a guerra dele, ele caiu aqui, ele é um velho guerreiro, ele sabe, ele conhece manobrar, manejar suas armas, e você tem que ser um soldado apto, como está escrito lá em Efésios 22, para manejar a palavra, conhecer a palavra e saber combater nesta hora. Amém? É isso, exatamente isso. Por isso que Paulo falou que uma das mensagens mais sobressalentes que o profeta pregou foi essa: Cristo é o mistério de Deus revelado, da onde está isso aqui. Agora, vamos ler aqui, Gênesis 32 e 30, isso, 32 e versículo 30. Você vai entender, agora veja bem, como Jesus aparece aqui, tá? No vale de Jaboque. Ele diz assim, o apóstolo, ou seja, diz assim as Escrituras, 32 e 30, diz: e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel. Peniel era o vale de Jaboque. Ele chamou de Peniel, que quer dizer a face de Deus, tá? Peniel significa a face de Deus, porque veja como Jacó descreveu isso, ó. Porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Agora, a expressão de Jacó que me chamou a atenção. Jacó tinha primogenitura, não tinha? Ele tinha primogenitura, tinha comprado, seu irmão vendeu, ele tinha. Agora, aqui que ele fala: quando ele viu o Senhor face a face, a minha alma foi salva. Porque teve uma mudança. Ele não era mais Jacó, e passou a chamar Israel. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele
tocar a juntura da coxa de Jacó, no nervo encolhido. Agora, esse lugar é o vale de Jaboque, onde o Senhor encontrou com ele. Mas quando Jacó recebeu do Senhor, como é o seu nome? Ele disse: meu nome é Jacó. Disse: não, meu nome é trapaceiro mesmo, sou trapaceiro. Mas então você lutaste comigo como um príncipe. Se nós colocarmos isso na nossa vida hoje, e você lutar com Deus, guardar esta palavra, e você ouvir assim: olha, eu vou mudar o seu nome, eu vou te dar o Espírito Santo, eu vou te dar um novo nascimento, eu vou te mudar, porque você lutou comigo, eu te provei, e você provou que queria uma mudança. Perguntamos: quem quer mudança? Quem quer mudança, ora. Quem quer mudança, busca Deus. Quem quer mudança, entra em Cristo. E aqui Cristo foi identificado para Jacó como: vi Deus face a face. Eu vi a face de Deus e a minha alma foi salva. Isso lá no Antigo Testamento. Mas você percebe que Jacó, antes desta experiência, ele dormiu lá no deserto, ele usou uma pedra como travesseiro, e quando ele acordou, ele viu que naquela noite os anjos desciam e subiam por uma escada. Ele disse: eu dormi na porta do céu. Você quer ver o que ele disse? Isso está em Gênesis 28, 17. Ele disse o seguinte, vamos começar um pouquinho antes. Mas aqui mesmo, 17. E temeu e disse, 16, começa 16. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Parece que tudo ia melhorar para Jacó, mas Jacó ainda estava caminhando. Ele não tinha chegado no destino, ele tinha dormido no deserto. Ele continuou na jornada e foi para lá na casa do seu tio, na casa do irmão da sua mãe, chamado Labão. Lá que ele foi parar. Ele ficou lá 20 anos, e Jacó não tinha novo nascimento. Jacó era Jacó, e Jacó era o mesmo homem. 20 anos já tinha encontrado com Deus, mas continuava Jacó. Mais um tempo, chegou um tempo que Jacó apertou seu coração e diz: vou voltar para minha terra, eu vou voltar de onde eu saí. E Jacó então empreendeu uma viagem de mudança mesmo, pegou tudo que ele tinha e se pôs a viajar. Mas já tinha dormido na porta do céu, e ele já tinha visto anjos subindo e descendo, e ele falou: aqui é a porta do céu, e pôs um nome naquele lugar. Aquela cidade antes chamava Luz, ele pôs o nome naquela cidade, como que é? Não é Betel. Vamos ler para você ver. Então levantou Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. Nome, porém, naquela cidade, antes era Luz. Fez Jacó um voto. Deixa eu voltar aqui, que fala... ele dormiu, acordou e disse que naquela noite ele tinha dormido na porta do céu, e aquele lugar chamou casa de Deus. Então estou falando a mesma palavra. Betel e casa de Deus é a mesma palavra. Então ele disse: aqui é a casa de Deus, aqui é Betel. Mas ele não parou. É, 17 mesmo. E temeu e disse: quão terrível é este lugar,
Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Mas casa de Deus e Betel é a mesma palavra, tá? Agora, perceba bem. Então Jacó disse: não, eu já encontrei com Deus, está tudo bem comigo, eu já dormi na porta do céu, eu estou seguro. E não era salvo ainda. Tinha uma jornada. Agora, eu estou aplicando isto em nossos dias, porque a maioria dos que hoje se batizam em nome de Jesus Cristo, fica só ali. Não dá um passo à frente. Agora, se nós temos uma vida aplicada de oração, uma vida aplicada de leitura, e nós reconhecemos que Deus tem nos dado um lugar para encontrar com Ele, que é neste lugar aqui, até então, aqui na terra. Você não vem para um ministério como hoje tem um intercâmbio, né? Hoje eu sou da Assembleia do Belém, depois sou da Assembleia do Brás, depois sou da Assembleia do Mato Grosso, depois sou de São Caetano, depois eu sou de Perus, e vai embora. É uma troca, certo? É tudo Assembleia, mas cada um tem um regime, sabia? Cada um tem um regime diferente, por isso que elas são separadas. Inclusive a Assembleia, a Madureira e a igreja do Belém não caminham juntos, porque a Madureira proíbe bater palma. O senhor sabe disso? Então, só por causa da palma, eles não caminham juntos. Quer dizer, eles têm razão para fazer isto, que eles estão procurando alguma coisa melhor para acomodar a si mesmo. Porque eles não têm a palavra, eles não sabem nada sobre o profeta do Senhor, não sabem nada sobre a revelação da palavra. Eles então têm que correr para lá e para cá desesperados para encontrar alguma coisa, e no final é só canseira e não encontra nada, e decepção. Mas o que acontece quando você chega lá em Atos 2:38, e você sabe que esse batismo começou lá em 33, e o profeta dá um ensinamento desde lá de Atos, desde Lucas até Atos 19, sobre o batismo em nome do Senhor Jesus. A pessoa já vem instruída para esse batismo. Agora ela sabe que o batismo nas águas é apenas um requisito que Deus exige para te dar o Espírito Santo. Então você entrou no caminho, não entrou? Você entrou no caminho, mas você não chegou no final. Esse é o problema. Você entrou no caminho certo, mas não prosseguiu, parou. É por isso que todos os pastores verdadeiros estão desesperados para ver se esta igreja começa a se mover, a agir e deixar todas, como diz o profeta, os amendoins lá da estação, que ele fala na mensagem da luz intermitente, quando o trem está chegando, está comendo amendoim, distraído, comendo pipoca, mas quando muda a luz vermelha, você vê que o trem está chegando, você joga o seu amendoim fora e fica esperando o trem para você embarcar. Então não é comer amendoim que ele diz, essa coisinha para lá e para cá, um dia eu vou, outro não, passa um mês sem fazer uma leitura, nunca orou na vida, mas como que ele vai consagrar a sua vida para receber o Espírito Santo? Que tipo de crente é esse? Ele entrou no caminho certo, ele foi batizado, ele creu num profeta, mas isso aí é o começo. Ele tem que chegar ao final deste caminho, ele tem que ser selado, batizado com o Espírito Santo. Eu duvido que o diabo vá te incomodar a partir de então. Eu duvido que o diabo
possa vender qualquer mercadoria estragada para você. Você está entendendo a minha língua? Deixa alguém vir bater papo furado com quem tem o Espírito Santo, vai levar uma repreensão. As pessoas chegavam para o irmão Brando e falavam um monte de coisa. E o irmão Brando passava uma repreensão nela e continuava a jornada, acabou, Não vou. A história é essa. Não perda tempo. Faça o seguinte: aqui está errado. Eu mostrei que está errado. Até logo está aí. Agora você não vai ficar martelando aquilo, tentando insuflar na pessoa aquilo quando ela não quer receber. Eu falei uma coisa de brincadeira esses dias, E as pessoas. Falei, qualquer dia eu vou comprar um monte de Bíblia aqui para deixar no púlpito. Quando for ler a Bíblia, eu saio daqui e vou levar para quem não carrega a Bíblia na igreja. Até no celular. Eu não quero Bíblia no celular, eu quero Bíblia aqui. Eu aprendi a ler a Bíblia aqui. Que coisa! Será que é pesado carregar a Bíblia? Se nem a Bíblia carrega, o que está querendo mais na vida? Então, Deus dá a nós um lugar para adorar. E naquele lugar, Ele vem ao seu encontro. O profeta pregou, lugar de adoração provido por Deus. Bom, é aonde Ele põe o seu nome, ali Ele vem e encontra o adorador. Encontra o adorador. Aí você vê, aquele adorador, ele começa a adorar, ele começa a orar, e algo vai acontecendo dentro dele, ele vai saindo, ele vai esquecendo tudo que está ao seu redor, ele começa a orar, e vai algo ungindo ele, de tal maneira, que ele entra em uma dimensão tão maravilhosa, tão especial, que ele ora e um gozo inefável invade a sua alma e o seu ser. Ele sabe com toda certeza que o Senhor está ali, porque o que está acontecendo com ele não é humano, é sobrenatural. Ele tem essa experiência. Jacó disse: eu vi o Senhor face a face. Ele não estava brincando, não. Ele viu Deus face a face, ele agarrou com ele, eles lutaram naquela noite. Eu vi Deus face a face. E quando você recebe o Espírito Santo, você vê Deus face a face. Não é mais emoção, não é mais religiosidade, é uma experiência real. E essa experiência real nos leva a ter uma vida sólida na presença de Deus. Vamos ler aqui, quer ver? Então, Jacó chamou a casa de Deus. A casa de Deus é Cristo. Jacó disse: eu vi a face de Cristo, eu vi Deus face a face. Mas abra comigo em Êxodo 33. Êxodo 33. Versículo 21. Você pode ler. Vamos ler a partir do 18, ler o texto inteiro. Vamos lá. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Moisés disse: Senhor, deixa eu ver a sua glória. Porém ele disse: eu farei passar
toda a minha bondade diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Compadecerei de quem me compadecer. Como foi a expressão que nós lemos agora aqui? Farei passar a minha bondade diante de ti. E o profeta disse que isso era Emanuel, Deus em carne. Toda a bondade de Deus você só vê em uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Toda a bondade de Deus está ali. Então farei passar Cristo diante de você. Farei passar toda a minha bondade. E qual foi a bondade? Qual foi a bondade que Deus mostrou para Moisés? Leiamos. Ele disse, e disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto é bom de falar disso aqui, porque tem pessoa agora que tem que brigar com a Bíblia, né? Jacó disse que viu Deus face a face. O Senhor disse mais: não poderás ver minha face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. A Bíblia está contradizendo, tá? Os cabeças de bagres aí não sabem o que estão lendo? Presta atenção, olhar na face de Jesus Cristo era ver a face de Deus, e todo mundo viu. Mas esta face aqui foi aquela face que depois que Cristo se encarnou, Deus se encarnou em Cristo, ele transfigurou diante de Pedro, João e Tiago. Ali era transfiguração. E no Antigo Testamento isso não acontecia. Eles viram Deus, Moisés viu no pilar de fogo, Moisés ouviu numa nuvem, Moisés ouvia a voz dele, como eu estou falando aqui, mas a face dele não. A face do Senhor Jesus Cristo estava em quem? De quem que a face brilhou? Resplandeceu, ele pôs um véu. A face de Cristo era a face de Moisés, que Moisés, quando chegou diante dos filhos de Israel, pôs um véu e começou a passar a palavra para eles. Eles não viam o rosto de Moisés, viam só o véu, porque Cristo estava atrás daquele véu, no rosto de Moisés. Moisés era um profeta do Senhor. Agora, Deus se velou atrás de Jesus Cristo, Deus se velou em William Branham, e Deus se vela em você. Ele está velado aí, escondido aí. Meu Deus, nos ajude a entender isto. E, meu Deus, isso quando você tem como experiência, você dá o sangue, dá a vida por aquilo. Você quer ver uma pessoa entregar a vida mesmo pela causa do Senhor? É quando ele vê isso. Entendeu? Quando ele vê isso, ele sente isso na alma. Aí não tem mais chuva, nem sol, nem calor. Aí não tem mais, como se diz, grupinhos facciosos reunidos, palavras ociosas e frívolas por aí. Nada mais vai detê-lo. Deus deu um lugar para que eu encontre com Ele. Este lugar está em mim. Esse lugar é o nome de Jesus Cristo. E Deus não colocaria você numa arapuca, Deus não colocaria você em um lugar para te enganar. Se você tem o Espírito de Deus, você vai ficar onde está o Espírito dele. Será
Será que eu tenho o Espírito Santo e vou me meter numa doutrina sem pé e cabeça aí? Será que eu tenho o Espírito Santo e propositadamente eu faço as coisas para me beneficiar? Não existe isso, minha gente, isso não existe, não está na história dos crentes cheios do Espírito Santo, nas eras da igreja. Nenhum cristão faz alguma coisa para o seu próprio benefício, ele quer ver o seu irmão ajudado, beneficiado. Nós estamos lutando pela causa do irmão, amém? É uma troca, entendeu? Uma troca, é uma coisa solene. Eu estou pelo povo, você está pelo irmão, e aquele irmão sofrido, abatido, está por você, que está clamando em favor dele. Agora, quantos que se desviam, chuta mesmo o balde e vai para o mundo, deixa eles quietos. Você vai discutir com eles, vai falar com eles, vai perder tempo, vai gastar saliva à toa. Como diz o profeta, poupe seu fôlego, deixa a gente quieta. Quem vai tratar com eles é Deus. Eu não terminei a leitura, né? Não terminei. Então disse mais: não poderás ver a minha face. Mas você fala, mas Moisés não viu a face, mas Jacó viu. Aí que as pessoas começam a criar, sabe, fazer sapo voar, entendeu? Por aí afora, né? É assim. Porquanto nenhum homem verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. Preste atenção nisso. Vem cá, Moisés, tem um lugar junto a mim. Quando a mensagem entrou em minha alma, em sua alma, você ouviu a mesma coisa. Eu tenho um lugar junto a mim, vem aqui, assente-se aqui, e vou passar minha bondade diante de ti. Ele chamou e colocou você do lado dele, e começou a apresentar a mensagem, ouvir o soar dos trovões, ver a palavra aberta, ver um povo revelado, que crê na palavra. Ó Senhor, dá-nos graça para isto, para viver esta palavra, honrar o seu nome, honrar o nome do Senhor, não sair por aí para se vender por uma moeda furada, não sair por aí, trocar Jesus por um gole de cachaça, trocar Jesus por qualquer outra coisa, por uma coisa infame, uma doutrina errada, trocar Jesus por conversa, por amizade, por amigo. Eu não troco Jesus por nada, eu dou a minha vida por Ele, e se eu tivesse 1000 vidas, todas eu daria a Ele. Que história é essa? Não dá. Eu não aguento isso. Que beleza! Disse mais: Senhor, eis aqui um lugar junto a mim. Junto a mim. Ali te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Moisés, sabe as costas que ele viu? Aquelas costas que tinham profundos sulcos do látego do inimigo, que eles batiam com um cabo de aço
e uma lâmina na ponta, e ele puxava, arrancava pedaços de carne, aquelas costas todas dilaceradas, sangrenta. Foi essas costas que Moisés viu. O que Moisés dizia? Mas este Deus está tão sofrido, está tão esmagado, está pingando sangue por todos os lados. Mas Moisés, sendo profeta, sabia que ele viria, pois Moisés escreveu: e o Senhor levantará um profeta assim como eu, um homem, não para fazer as obras de Moisés, mas um homem como eu, que a palavra vai viver através dele, que a palavra vai se manifestar através dele. E o Senhor levantou a Jesus Cristo, aquele que revelou a Moisés. Moisés viu um Calvário, e aquela rocha que Moisés estava na fenda, era ele. Agora Jesus está numa rocha, aquela rocha fendida deu água para Israel, aquela rocha fendida mostrou a Moisés a glória dele, e nessa rocha ferida, Deus colocou a sua noiva, Deus colocou a sua esposa nessa rocha ferida, e diz: vou pôr vocês na rocha, e vou passar diante de vocês, vou enviar um profeta, vou enviar a minha palavra, e a minha glória vai passar diante de vocês, vou abrir os mistérios da palavra, vou revelar os 7 selos aonde vocês estavam guardados, escondidos, vou mostrar a vocês quem eu era e quem vocês são. Oh meu Deus, isso faz estremecer qualquer crente revelado quando escuta isso. Amém. Que coisa! O homem fica na rocha, dessa rocha saiu água, dessa rocha saiu salvação, saiu redenção, desta rocha saiu o batismo do Espírito Santo, dessa rocha sai toda a palavra, e Deus se manifesta nesta palavra. Agora eu olho e você olha, nós olhamos nesta rocha, e diz: foi nos dias de Moisés essa rocha, e essa rocha é para os meus dias hoje, é para o meu tempo hoje. Eu estou escondido na fenda desta rocha, e nenhuma tempestade do mundo, nenhum mal que esse mundo possa sofrer, atingirá quem está na rocha. Você está no lugar seguro, o lugar mais seguro de toda a história da humanidade. Deus te colocou em Cristo, a rocha das eras. Amém. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui. A gente começa a pregar, não espera que a unção venha tão gostosa numa noite de oração, e a gente tem palavra aqui de todos os lados surgindo, abrindo os mistérios, mostrando essa grandeza para nós. Eu fico pensando: Senhor, como as pessoas não desejam isto, como as pessoas não amam isto, como as pessoas podem afastar disso. Eu não consigo entender. Depois de ter na minha mão, eu soltar isso? Não. Por isso Ele chamou você para dentro, pôs você do lado de dentro e te batizou com o Espírito Santo. Você se tornou a casa dele, você se tornou um embaixador dele, uma testemunha dele. Ele entrou em você e fez desse velho homem, dessa velha mulher, a casa, a morada dele, o trono dele. E daqui sai a palavra viva nesta hora. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Quando você estiver verdadeiramente batizado nele, a verdadeira evidência é que você crê nele, a palavra. Como pode você ser parte dele, então negá-lo? Como passou
Como posso eu negar que a minha mão é a minha mão? Se eu negar mentalmente, tenho algum problema, como posso? Se mentalmente tenho algum problema, nego que é a minha mão, nego o meu pé espiritualmente. Há algum problema com o crente que nega qualquer palavra de Deus e já disse e prometeu, espiritualmente tem algum problema com esse crente só de nome. Você não pode negar uma letra dele, porque você se tornou uma parte do mesmo. Você se tornou uma parte dele, porque você foi batizado nele, pelo Espírito Santo, e trouxe para dentro do corpo de Jesus Cristo. Que coisa bela, ele te batizou com o Espírito e trouxe você dentro do corpo dele. É lindo, maravilhoso. Deus tinha certo lugar onde se encontrou com Abraão, e aí Abraão adorou. No decorrer do testamento todo, e a sua palavra prometida será interpretada em você por ele, e a palavra prometida será interpretada por você. A sua vida interpreta Jesus Cristo, o seu testemunho interpreta Jesus Cristo. Se alguém quer fazer do seu jeito e quer fazer melhor do que a palavra, fazer melhor do que o irmão Brana fez, mais tarde ou mais cedo, eles vão se encontrar sozinhos, amargurados, porque Deus não vai dar este lugar para ninguém. Este lugar pertence à noiva de Jesus Cristo. Tá? Não se preocupe com o ministério que Jesus está cuidando. Não se preocupe com este ministério aqui. Jesus está cuidando dele. Pode estar certo disso. Se você puder, quem puder, isso quase não se fala na mensagem, a gente pouco toca nesse assunto. Jejue nesta sexta-feira. Ofereça esse jejum a Deus, para que Deus fale mais neste lugar. Porque estamos a ponto de chegar a um momento que você, o profeta disse, repetir as palavras do irmão Brana. Um dia você está na sua casa, de repente você está do outro lado e não sabe como foi parar lá. Você sai para uma viagem e você não volta mais para casa. Você está no trabalho, de repente você não está mais no trabalho. Alguma coisa começa a acontecer. Só você sabe que você estava lá na sua casa e Deus te pôs lá num outro lugar. E você sai como fez com Filipe. Filipe estava pregando para o eunuco, de repente estava em outra região. Só no piscar de olho já estava lá. Como que eu cheguei aqui? Não sei, eu cheguei. Mas daqui lá tem tantas milhas e faz um segundo isso, mas eu cheguei aqui. Assim ele vai fazer. Assim a fé de arrebatamento não é uma coisa que vai acontecer. A abertura dos 7 selos, o soar dos trovões trouxe essa fé de rápido. Isso vai ocorrer sem sombra de dúvida. O profeta diz que você está conversando aqui, de repente você está em outro lugar. Como você vai explicar? Isso você está apenas saindo desta dimensão.
entrando para outra dimensão. Você não precisa de se pressurizar como faz os astronautas. Você já tem algo muito maior do que aquilo para levar num lugar muito, muito superior àquilo que eles chegaram até hoje. Deus tinha certo lugar onde se encontrou com Abraão aí, e aí Abraão adorou. No decorrer do testamento todo, e a sua palavra prometida será interpretada em você por ele. A palavra prometida será interpretada por você, mas ele em você interpretando a sua palavra. Ele prometeu cumprir no dia em que você está vivendo. Você será uma carta escrita de Deus, lida por todo homem. Não o que você alegar, mas o que Deus fizer através de você falará mais alto do que qualquer coisa que você possa alegar. Deus disse: estes sinais seguirão os que creem. Isso é através de você. Eu vou ler o final desse parágrafo aqui, 90 da mensagem Lugar Provido. Ele diz assim: não o que você alegar, mas o que Deus fizer através de você falará mais alto do que qualquer coisa que você possa alegar. Deus disse: esses sinais seguirão. Então, é isto. Não é que eu vou lá e vou fazer. Quer ver a coisa acontecer? Você quer ver a coisa acontecer? Descanse em Deus. Quer ver a coisa acontecer? Coloque-se à disposição de Deus. Não diga assim: eu vou fazer. Senhor, eu me coloco à sua disposição. É como viu o profeta Jeremias. As imperfeições, tudo, Senhor, eu ponho em sua mão, porque somos imperfeitos. Davi, você conseguiu aquilo lá? Está aí? Tá? Eu vou passar para vocês 2 parágrafos de um estudo que eu fiz. Você pode pôr os 2. O primeiro parágrafo é o parágrafo 7, a ordem da igreja. Pode jogar na tela. Eu estou sem a mensagem aqui, eu vou ler com a igreja. A mensagem está lá no escritório. Leiam aqui comigo, vamos lá. Espero, irmãos, que em qualquer momento que me virem sair desta escritura, venham a mim, não importa se for um dos administradores ou um cooperador, seja quem for. Tua obrigação para comigo, como irmão em Cristo, é dizer quanto estou errado. Escrituristicamente, se é uma pergunta, assentemos e nós resolvemos juntos. Agora ele fala aqui, espero, irmãos, que em qualquer momento que me virem sair dessa escritura, venham a mim, de que jeito? Ou conto para todo mundo que a irmã errou, o irmão caiu em desgraça. Depois que conta para todo mundo, aí você vai: irmã, sabe, eu quero ajudar a irmã. Quer. Eu quero ajudar o irmão. Sabe, aqui nesse ponto você está errado. Nunca vai surtir efeito. Chame o irmão privadamente e fale com ele do ponto que está errado. Depois que proclamo para todo mundo, não tem nenhum efeito mais. Não vai surtir mais efeito falar com o irmão. Passa o 133 da mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus. Bem, esta é a maneira que nós temos que fazer isto. Bem, se você tem algo contra alguém, seu irmão, não conte para outros sobre aquilo.
Se é errado, chegue para ele e fale. Então, se ele for discutir contigo, então leve alguém com você. Então, trate disto da maneira que a Bíblia diz. Obrigado, irmão Davi. Sabe por que as coisas não funcionam? Sabe por que não funciona? Sabe por que as pessoas não têm o Espírito Santo? Que elas não são capazes de fazer isso aí. Isso aí é a ordem da igreja. A mensagem, ordem da igreja, e pondo-nos ao lado de Jesus, é ordem. É isto. Depois que você atira no irmão, que você mata o irmão, acaba com ele moralmente, acaba com ele espiritualmente, aí você vai querer ajudar ele. A maneira correta é não dizer a ninguém e ir privadamente a ele e falar com ele, como cristão, como irmão. E se esse irmão é um cristão, ele vai entender, ele vai agradecer, e vocês vão orar juntos, e a coisa termina ali. E tira todo o alvoroço do meio do povo. Como está aqui no outro parágrafo, 133, entre muitos que eu tenho anotado. Só estou mostrando isso, essa é a maneira cristã. Por que o Espírito do Senhor, por que pessoas não recebem o Espírito Santo? Porque elas querem fazer a vez do Espírito, e assim não funciona. Eu nunca senti tão livre para pregar, como eu prego aqui nesta igreja. Quero dizer a vocês, a experiência que eu tenho tido neste lugar, de chegar aqui para pregar, com um texto, e o Senhor não permitir pregar aquele texto, e eu pregar tudo aquilo que eu não tinha escrito ou meditado, e aquilo passa a ser um trovão na igreja, para a igreja local aqui. Agora eu pergunto, por que Deus está fazendo isso? Porque o Senhor está cuidando da igreja, e Ele sabe o melhor, Ele sabe o melhor que tem para dar para ela. E eu achei que o meu sermão seria melhor, o Senhor, você prega um outro disso aí, mas hoje é isto, entendeu? Hoje é isto, assim Ele tem feito, porque todas as vezes que subimos aqui para pregar, depois de um tempo de oração, depois de um tempo de meditação, uma igreja que realmente conhece o seu lugar e sabe o tempo e a hora que ela está vivendo, uma igreja consagrada a Deus, que está anelante, desejando ver aquela aurora romper, e está aqui porque sabemos que estamos na hora de ir embora, e ela sabe disto. Então, se ela chega aqui com tanta sede pela palavra, o Senhor diz assim, não vou te dar água, não, você está com sede, vou te dar mais sede ainda. Você chega com sede e tem aqui uma rocha fazendo água fluir, e você começa a beber desta água. Essa é a palavra que vai descendo nas entranhas do nosso ser espiritual, e começa a fazer uma transformação na nossa vida, uma mudança. Tira o velho homem, tira os nossos complexos, tira as nossas frustrações, muda o homem, aquele homem ranzinza, aquela mulher ranzinza, tudo acaba ali. Uma nova criatura começa agora então a manifestar nesta pessoa, porque ela teve um encontro com Deus. Ela pode dizer, como disse Jacó, eu vi Deus face a face, amém. Não foi só Jacó que viu, não, Deus face a face. Deus nunca se manifestou tão poderosamente como nesses últimos dias, a noiva eleita. Se você for para a sua casa, no espírito que eu estou pregando nesta noite, que o Espírito Santo está aqui nesta plataforma agora mesmo, aleluia!
agora mesmo. Se você for para casa nesse espírito e tiver um tempo de oração nesta noite, você verá que Ele irá te visitar nesta noite e vai confirmar isso que eu preguei. Amém. Vai confirmar esta mensagem. Faça isso e você verá que na sua bondade e misericórdia Ele virá a você da maneira que Ele provê, que Ele desejar, e vai mostrar: esta mensagem, ela veio do céu, das regiões celestiais, entrou nas minhas entranhas. Eu posso dizer que isso faz com que um homem tenha mais desejo de buscar a face de Deus, tenha mais desejo de buscar a Deus. Isso muda o pecador, muda o ímpio, isso cura o doente, liberta o oprimido, liberta você do cárcere deste mundo. Amém. Isso muda esta palavra que estou ministrando, te muda nesta noite. Amém. Não sei para onde está chegando isso, mas alguém está recebendo isso agora mesmo, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nosso tempo de oração foi, mas vamos ficar em pé. Aleluia, Senhor. Oh, bom pastor, divino pastor, tu tens um rebanho.